Os becos respiravam junto com a cidade. Nas vielas estreitas da favela, onde o sol mal conseguia penetrar entre as construções que se amontoavam umas sobre as outras, a vida pulsava num ritmo particular, quase invisível para quem observava de fora. Os sons ambiente compunham uma sinfonia urbana. Passos apressados ecoando nas paredes de concreto, vozes distantes de crianças que brincavam, o chamado dos vendedores ambulantes que cortavam as ruas com seus carrinhos. A iluminação natural, filtrada entre as casas precárias, criava sombras que dançavam no chão de terra e barro, contrastando de forma brutal com a beleza bruta e genuína daquele lugar esquecido. João era um homem de 35 anos, cujos pés conheciam cada palmo daquele bairro. Nascido ali, nunca havia saído, mas também nunca havia aceitado que aquele fosse seu destino final. Ele carregava no peito uma luta silenciosa entre a vontade de romper com a pobreza e as raízes profundas que o prendiam àquele lugar. Seus olhos guardavam histórias de sobrevivência, de noites sem dormir, pensando em como alimentar sua filha, de manhãs em que acordava determinado a ser mais do que a favela esperava dele. Aquele homem simples, de mãos calejadas e coração forte, era o protetor de uma família que não podia perder. A rua estava diferente naquela tarde. Havia algo na atmosfera que denunciava a proximidade de uma grande mudança. João o sentia na pele, naquele formigamento que surge quando o perigo se aproxima silenciosamente. Um antigo amigo, Marcos, havia reaparecido nos becos. Ele havia desaparecido anos atrás, quando a vida fácil do crime começou a sussurrar promessas em seu ouvido. Agora retornava como um espectro de tudo aquilo que João havia jurado nunca se tornar. Marcos oferecia dinheiro, proteção, uma saída para a miséria que sufocava as famílias da favela. Mas João conhecia o preço real daquelas promessas. A alma, a integridade, o futuro roubado. A comunidade observava. Aqueles moradores que vinham e iam pelas vielas, carregando suas próprias histórias de luta e desespero, sussurravam sobre a volta de Marcos e sobre a pressão que ele exercia em João. A solidariedade e a desconfiança conviviam lado a lado naqueles becos, criando uma tensão que se apalpava no ar. As crianças brincavam ainda, mas suas risadas soavam mais curtas, interrompidas por uma sensibilidade infantil que captava o medo dos adultos ao redor. A filha de João tinha sonhos que extrapolavam aqueles becos. Ela desejava deixar a favela, mas carregava um medo maior ainda, o de desapontar o pai que lutava tanto por ela. Naquela tarde, João caminhou sozinho pelos becos que o viram crescer, refletindo sobre a encruzilhada em que se encontrava. Uma oportunidade legítima de trabalho havia chegado, mas aceitá-la significaria recusar Marcos. E ele sabia, no fundo de seu ser, o que isso traria de consequências. Enquanto contemplava o pôr do sol que tingiam as paredes das casas com cores de ouro e laranja, alguém o chamou de um local escuro mais adiante, entre as sombras profundas das vielas. A voz era conhecida, perturbadoramente familiar. João sentiu seu coração acelerado. A câmera do tempo parecia se aproximar, focando naquele homem solitário prestes a tomar a decisão que mudaria tudo. E então, antes de continuar, queremos convidá-lo a se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está nos assistindo agora. A voz que ecoava das sombras pertencia a Marcos. Ele emergiu lentamente da escuridão, seu corpo silhuetado contra a fraca luz do entardecer que ainda penetrava os becos. Os anos haviam mudado seu rosto, endurecido suas feições, mas seus olhos mantinham aquele brilho familiar que João recordava da infância compartilhada. Agora, porém, esse brilho carregava uma frieza que congelava o ar entre eles. João, disse Marcos, aproximando-se com passos medidos. Esperava encontrá-lo aqui. Sempre vem para cá quando precisa pensar, não é? Ainda temos essa conexão, você e eu. João sentiu o peito apertar. Sabia que este encontro havia de acontecer, mas a realidade era muito mais pesada do que a imaginação permitira. Marcos não estava ali apenas para conversar sobre o passado distante. Ele vinha com propósitos, com ofertas que chegavam carregadas de ameaças sutis. O bairro está melhor agora, continuou Marcos, gesturando em direção aos becos ao redor deles. Mais organizado, mais seguro de certa forma. E você, meu amigo, está lutando contra correntes que não precisa carregar. Essa oportunidade que você procura, esse trabalho honesto que tanto deseja. Quanto tempo acha que levará? Quanto tempo sua filha suportará essa pobreza enquanto espera? A menção à sua filha fez João recuar um passo. Marcos sorriu, reconhecendo o impacto de suas palavras. Aquele era o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles que ele havia identificado com precisão cirúrgica. Posso oferecer dinheiro,
prosseguiu Marcos, removendo um envelope grosso do bolso. Proteção também. Sua filha frequentaria boas escolas. Sua família teria tudo o que merece. Tudo o que você tentou dar a eles com essas mãos calejadas e essa dignidade que não alimenta ninguém. João olhou para o envelope, depois para o rosto de seu antigo amigo. A tentação era real, visceral. Quantas noites ele havia passado acordado, contando cada centavo, calculando se alcançaria mais um mês? Quantas vezes sua filha havia usado o mesmo uniforme escolar remendado? A oferta de Marcos era um espelho da realidade que o cercava. Não, disse João, e a palavra saiu mais fraca do que desejara. Marcos recuou, seu sorriso desaparecendo. Você tem certeza? Porque essa é uma oferta que não se repete. E quando você recusa um presente assim... Ele pausou, deixando o silêncio carregar o peso das ameaças implícitas. As pessoas começam a questionar se você é alguém confiável. Se sua família é importante para você, de verdade. O coração de João disparou. Ele compreendia perfeitamente o que Marcos insinuava. A recusa não seria apenas uma rejeição de dinheiro. Seria vista como deslealdade, como uma ameaça ao poder que Marcos exercia nos becos. E seu preço seria cobrado não dele, mas daqueles que ele mais amava. Se algo acontecer com ela... Começou João, sua voz tremendo de uma raiva que sentia emergir do fundo de seu ser. Nada acontecerá, interrompeu Marcos, seu sorriso retornando, ainda mais sinistro. Se você cooperar. Pense nisso, João. Pense bem. Você tem até amanhã para mudar de ideia. Marcos desapareceu nas sombras como havia chegado, deixando João sozinho novamente entre as vielas que o viram crescer. A noite caía rápido agora, e com ela uma compreensão aterradora. Sua escolha havia acontecido, mas o verdadeiro preço ainda estava por ser pago. Ele correu para casa, o coração acelerado, a mente repleta de visões de tudo o que poderia perder. Quando João chegou em casa, encontrou sua filha sentada na pequena sala, os olhos vermelhos de choro. Ela o olhou com uma mistura de culpa e desespero que lhe partiu o coração. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, ele soube que algo crucial havia acontecido. A menina respirou fundo e confessou. Marcos a havia abordado na rua, oferecendo dinheiro para essa família. Ele havia prometido que protegeria João se ela o informasse sobre seus movimentos. A adolescente, movida por amor ao pai e medo de perdê-lo, havia aceitado. João sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. A criança que ele tanto se esforçava para proteger havia sido arrastada para dentro do mesmo abismo que ele recusava. Mas em seus olhos ele viu não uma criminosa em gestação, mas uma menina desesperada, tentando salvá-lo da única forma que imaginava possível. Ele a abraçou, e ambos choraram nos becos da favela, cercados pelas mesmas paredes que testemunhavam tanto sofrimento. Naquela noite, João tomou uma decisão que o aterrorizava e o impedia simultaneamente. Ele voltaria a encontrar Marcos, mas desta vez não para fugir ou implorar. Retornaria para negociar de verdade, oferecendo-se como informante do tráfico em troca da segurança de sua filha. Era um risco imenso, uma entrada deliberada no mundo que tanto odiava, mas era o único caminho que via para libertar sua filha das garras de Marcos. O encontro aconteceu novamente nos becos, desta vez em um local combinado. João aproximou-se com a cabeça erguida, pronto para vender sua liberdade pela segurança de quem amava. Mas quando Marcos começou a falar, suas palavras não foram aquelas que João esperava. Marcos riu. Um riso que ecoou pelas vielas e revelou a verdade. Tudo havia sido um teste. Desde o princípio, desde o primeiro encontro, tudo fora planejado para medir a integridade de João. Marcos explicou que ele havia mudado. Seus anos no crime o haviam destruído quase completamente, até que percebeu que havia deixado para trás homens como João, aqueles que poderiam ter escapado, mas ficaram para proteger seus bairros. Ele testou João porque precisava saber se ainda restava alguém naqueles becos digno de ser salvo. E João havia passado, não na recusa inicial, mas na disposição de sacrificar-se para proteger sua filha. Marcos ofereceu então o que João sempre buscara. Um trabalho legítimo em um projeto de reinserção social que ele havia secretamente criado. Colaboradores que haviam deixado o crime apoiavam o projeto, oferecendo oportunidades reais para as famílias da favela. João poderia trabalhar, ganhar dignamente, e sua filha poderia estudar sem medo. A transformação começou lentamente, mas foi palpável. Outros moradores dos becos, testemunhando a mudança em João, começaram a questionar suas próprias escolhas. Crianças que antes idealizavam a vida criminosa, agora viam em João um símbolo diferente. O homem que recusou o fácil
e escolheu o difícil. Seu exemplo propagava-se pelas vielas como sementes de esperança plantadas em terra árida. Semanas depois, João caminhava pelos mesmos becos onde havia crescido, mas agora com um propósito renovado. Ele treina jovens do bairro, compartilhando sua história, mostrando que existem caminhos além da criminalidade. Sua filha voltou a sorrir, voltou a sonhar, agora com esperança genuína em vez de ilusória. Ao atardecer, a luz dourada penetra as vielas, tingindo as paredes precárias com cores quentes. João caminha ao lado de sua filha e juntos exploram um novo caminho que se abre diante deles. Os becos não mudaram em sua estrutura física, ainda são pobres e desafiadores, mas os corações que neles pulsam respiram diferente agora. A esperança não é mais um luxo para eles, mas uma certeza que germinam a cada dia.